Chegamos à nossa terceira aula da disciplina Teologia da Educação Cristã. Vamos falar sobre relacionamento familiar e igreja. Assim que passarmos a entender a educação cristã como um intercâmbio, interação de professores e alunos na vida, surge a questão do relacionamento. O que marca o relacionamento de aprendizado? O que facilita o processo de imitação em que o discípulo se torna como seu mestre à medida que cresce? Jesus pôs o relacionamento em posição de destaque. Disse: assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E aqui há uma questão fundamental, né? Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Nós precisamos amar as pessoas, mas não amar teoricamente. Precisamos mostrar esse amor através da convivência com essas pessoas, mesmo que sejam pessoas difíceis, complicadas, rebeldes muitas vezes. Mas nós precisamos conviver com pessoas para alcançá-las. O amor dentro do corpo como marca especial de relacionamento familiar. O amor para com os que ainda não evidenciam a vida que o amor de Deus dá. São temas familiares a todos nós. Estranho é que nós esquecemos o seu significado para a educação cristã. Ao assimilarmos o conceito escolar para transmitir fé, perdemos de vista a comunicação da fé, que é igual à vida. Se não compreendermos que nossa meta é vida, passamos ao largo da profunda necessidade de que haja um relacionamento de amor para haver crescimento em Cristo. Então, o amor é essencial. Dentro do cristianismo, dentro da igreja, dentro do nosso convívio com os outros. Nós não podemos fugir disso. A gente não vai conseguir levar esse amor de Cristo pela humanidade se nós não tivermos amor pelas pessoas. Então, é esse amor pelas pessoas que nos vai levar a ter coragem de evangelizar e de sermos bênção, canal, né? Sermos canal para essas pessoas alcançarem a fé, terem a fé em Jesus Cristo e serem alcançadas por Jesus. Assim que começamos a pensar sobre a educação cristã, como crescimento na semelhança com Cristo, deparamos-nos com passagens no Novo Testamento que falam do corpo e do seu serviço. O crescimento do indivíduo e da comunidade, que é a edificação, envolve claramente o corpo, o uso dos dons espirituais por parte de cada membro do corpo em favor do outro. Efésios 4 deixa isso muito claro, o corpo todo. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está lá no verso 16. Obviamente, por esta razão, o autor de Hebreus insiste em que nos consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E continua. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. 10, 24, 25, o texto. Nós crescemos na vida de Cristo, individual e corporalmente, servindo uns aos outros. Em Romanos 12, Paulo encoraja os crentes a abrirem seus corações e mentes à transformação. Passa a falar do corpo e dos dons espirituais. Imediatamente chama a atenção para o relacionamento entre as pessoas. O amor seja sem hipocrisia. Está lá em Romanos 12, verso 9. Depois ele descreve o relacionamento dentro do corpo e com os de fora, falando de atitudes, de motivações e de comportamento. Amem uns aos outros com carinho de irmãos em Cristo e façam tudo para honrarem uns aos outros. Trabalhem bastante e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de entusiasmo. Vivam alegres com a esperança que vocês têm. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e abram as suas casas ao estrangeiro, tá? Fazendo uma ponte com a situação que nós temos hoje na fronteira do Brasil com a Venezuela, né?
Quantos estão chegando ali sem esperança, sem emprego, sem fé, fugindo, né, de um regime que só tem trazido sofrimento para eles. Perderam tudo, inclusive a dignidade, porque não é fácil estar se humilhando, pedindo um pão, né, e passando por todas as situações de humilhação. Mas Deus, Jesus Cristo, diz isso, não é? Paulo nos exorta, vamos abrir nossas casas para o estrangeiro. Não significa aqui que o estrangeiro é apenas alguém que vem de outro país. E também é, porque nós estamos vivendo a maior crise de povos refugiados do mundo. E é uma oportunidade de evangelização. E Deus diz que a gente abençoe aqueles que perseguem a nós, mas que a gente também cuide do estrangeiro. O estrangeiro pode ser alguém que está na rua, morando na rua, pode ser alguém que está se prostituindo, pode ser alguém que está nas drogas. Nós precisamos acolher essas pessoas. Porque nós vamos fazer com que o reino de Deus cresça e vamos viver em harmonia uns com os outros. O objetivo de Deus no início era que o mundo vivesse em harmonia, mas o mundo não vive em harmonia por causa da queda do homem. Não devemos ser orgulhosos, tá? E não devemos nos julgar sábios. Esse é um passo importante na educação cristã, uma concepção importante. Porque se já nos julgamos sábios de tudo, como poderemos aprender com os nossos alunos, com os nossos discipulandos, né? Os nossos discipulados, na verdade. E ainda temos essa instrução: não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem fazer o que todos acham que é bom. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz uns com os outros. Então, a atenção que o apóstolo Paulo está dispensando aqui é no relacionamento, tá? E precisamos procurar viver em paz com o ímpio também, com aquele que nós chamamos de ímpio, sim, com o nosso vizinho, embora ele muitas vezes não queira isso. Mas as nossas atitudes têm que promover a paz, para que possamos levar uma mensagem e trazê-los, né, para o reino de Deus. Um dos aspectos de qualquer espécie de vida é a reprodução. Então, todo ser vivo, né, ele vai se reproduzir. Entender a igreja como um organismo que cresce e se edifica em amor e que tem a missão de fazer discípulos implica não só em ajudar os membros a crescer, mas também em evangelização. Novamente é Jesus quem dá a resposta: amem uns aos outros, e conclui: nisto todos saberão que vocês são meus seguidores. Por que as pessoas saberão que somos seguidores de Cristo? Se o nosso modelo de vida estiver condizente com o modelo de vida de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer com que a igreja cresça. A igreja tem que crescer porque precisamos levar o evangelho para as pessoas que estão morrendo. Não podemos nos conformar, e muitos de nós têm tido este conformismo de igrejas que não crescem. Mas precisamos crescer de forma saudável, precisamos evangelizar e precisamos discipular. É importante para nós reconhecer os paralelos entre a educação e a evangelização na igreja. Ambas se preocupam com a vida divina, é claro. Ambas são sobrenaturais em essência, porém praticadas no contexto do mundo natural. Ou seja, a educação cristã, nós vamos falar de valores e de conteúdos celestiais para os homens. Mas ela é feita para os homens. Nós não vamos educar os anjos. E também nós vamos evangelizar também com uma mensagem sobrenatural, mas vamos evangelizar homens. Tá? Então, isso implica em convivência com esses homens. Isso implica que nós precisamos estar junto dos homens. Nós não podemos ficar presos num gueto, separados e não sair para o convívio com as pessoas. Dessa forma, nós não vamos conseguir alcançar as pessoas. A evangelização como educação. Não temos
dado suficiente atenção na educação cristã ou na evangelização, a afirmação de que Deus usa meios naturais para transmitir a palavra da vida. Se aceitarmos essa premissa, veremos paralelos interessantes entre a evangelização da igreja e seus sistemas educacionais. Por exemplo, tanto na educação cristã como na evangelização, a palavra de Deus está envolvida. Nos dois casos, o objetivo é uma reação de fé, que as pessoas acreditem que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo e particularmente o seu Salvador. Nos dois casos, esta reação pressupõe a atuação do Espírito Santo, ou seja, na evangelização e na educação cristã, nós estamos sozinhos, nós somos personagens individuais, não. Nós temos junto de nós o Espírito Santo, que vem para nos capacitar nessa missão. Nos dois casos, porém, esta reação envolve ativamente a pessoa, envolve a você que vai evangelizar, que vai ensinar, e envolve aquele que está recebendo a mensagem, tanto da evangelização como da educação cristã. Nos dois casos, a reação é facilitada pelo relacionamento. Nos dois casos, a reação é facilitada pelo relacionamento. Repetindo, não existe evangelho sem relacionamento. Precisa haver relacionamento. Hoje é uma ênfase muito grande nos relacionamentos virtuais, mas nós precisamos olhar para isso, fazer uma análise, não é? E ver que nós precisamos de relacionamentos pessoais, cada vez mais. Provavelmente somente esta última afirmação provoca alguma discussão. Nós somos condicionados a encarar a evangelização como um encontro de massa, em um estádio de futebol, ou como bater em portas de quarto para falar a um colega estudante sobre uma receita que já vem com passos. Com certeza Deus usa estes métodos. Não estamos criticando, assim como Richards também não está criticando. Porém, a evangelização é muito mais do que isso. Estou sugerindo, diz o autor, que eles representam somente parte do que a evangelização pode ser, e que uma evangelização de relacionamento deve ser a ênfase do povo de Deus, da mesma forma como uma educação cristã de relacionamento. O pastor Ronaldo Lidório, pastor e missionário da Igreja Presbiteriana, ele vai dizer o seguinte: qualquer método de evangelismo é válido. E eu venho dizer, né, concordando com Richards, que qualquer método de educação cristã vai trazer conhecimento, ok. Mas não é só isso. Nós podemos fazer mais. Nós podemos dar a ênfase no relacionamento, porque esse é um resgate do modelo de Jesus Cristo. Tá? A ênfase no relacionamento. Então, nós podemos continuar a encher estados, podemos continuar fazendo culto evangélico, sim, não há problema nenhum. Mas o evangelismo e a educação cristã, que pode trazer resultados mais eficazes, é que perpassa pelo relacionamento com nossos vizinhos, com nossos amigos, com os nossos familiares. E assim vai. Então, nós temos que ver que a ênfase não está no fato de que nós somos discípulos, mas no fato que nós somos discípulos de Deus. A realidade visível e totalmente convincente do amor de Cristo expressado pelo corpo de Cristo é a evidência mais persuasiva da verdade do Evangelho que podemos apresentar. Isto, junto com a nossa comunicação da palavra, provoca a exclamação: na verdade, Deus está com vocês. Lá em 1 Coríntios 14, 25. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Nós estamos acompanhados. E nós precisamos cumprir essa tarefa. Não devemos encarar a evangelização somente como um ministério individual, porém é um ministério coletivo de todo o corpo. O relacionamento de amor que há no corpo é a chave para a comunicação do evangelho a todas as pessoas. O testemunho do indivíduo, nós temos casos de evangelização de estranhos,
Por exemplo, Jesus no poço e Filipe com o funcionário etíope, tá? Porém, o consenso geral não deixa de ser de que o relacionamento é vital para o testemunho individual. Paulo adverte os crentes que não se abstenham de ter contato com não crentes. Olha só, 1 Coríntios 5, 9 e 13. Ele diz que os crentes são certificados, escritos nos corações e que todos podem examinar e ler. Sim, vós sois uma carta aberta acerca de Cristo, que nós próprios escrevemos não com tinta e caneta, mas com o Espírito do Deus vivo. E a nossa mensagem não foi gravada na pedra, mas sim em seres vivos. Olha que texto belo, lá em 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Então, a nossa mensagem não está gravada numa pedra. Essa mensagem que Jesus trouxe, que nos alcançou, está gravada nos nossos corpos. E é essa mensagem que nós temos que transmitir. Então, somos nós que temos que levar as pessoas, conviver com elas, através, de relacionamentos, para poder mostrar essa mensagem de Jesus Cristo. Seja qual for a reação inicial dos espiritualmente mortos às novas atitudes e comportamentos que crescem nos que receberam vida, a conduta dos crentes entre os incrédulos deve ser boa. Embora você seja rejeitado, você seja xingado, você seja escrachado, humilhado muitas vezes por estar pregando o evangelho, o seu comportamento, a conduta deve continuar sendo boa. O contato que o crente tem com os não salvos no mundo abre possibilidades para dois tipos de testemunho. Refletir e ter iniciativa. Refletir se refere à oportunidade de manifestar a transformação de caráter que Deus está operando. O fruto que ele produz, amor, alegria, paz e paciência, os frutos do Espírito devem estar refletidos. Uma prova convincente de que Cristo é realidade. Nós podemos ver Cristo, as pessoas podem ver Jesus como uma forma humana? Não, mas elas podem ver Jesus através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, que é refletido. Diante de outros, precisamos estar bem perto deles para que possam ver Jesus em nós. Se o cristão evitar ter contato com a sociedade e relacionamento com conhecidos, isso tem nada a ver ajudar os propósitos de Deus quanto à evangelização. Fixar o propósito de discipular para a educação cristã significa que temos de procurar estratégias de educação que facilitem o crescimento à semelhança. Não existe hoje em dia nenhuma teoria aceita por todos do aprendizado humano que oriente os esforços da educação. Resumindo a situação geral, Kolensky escreve no seu livro Educational Psychology o seguinte: diversas teorias de aprendizado foram desenvolvidas, que podem ser classificadas em dois grupos principais: teorias associativas e de campo. Nós vamos estudar sobre essas teorias, que são tratadas no livro de Richards. Mas essas teorias, elas estão lá na educação secular, certo? Mas que nós precisamos compreendê-las para trazer o modelo, aquilo que é bom, para o nosso modelo cristão. Existem teorias cristãs também? Sim, existem. Mas nós vamos também vê-las e estudá-las. E qual a teoria cristã, que poderia servir para nós. Mas não podemos esquecer de algo. A nossa educação, a educação cristã, ela tem um motivo, é de preparar pessoas para serem cidadãos do reino de Deus. Não só aqui no mundo, mas cidadãos do reino de Deus e que possam refletir os valores desse reino junto à sociedade, junto às pessoas. Nós encerramos a 3ª aula e vamos tratar de outras questões através dos slides que serão enviados, através das leituras e principalmente da leitura do livro
de Lawrence Richards, Teologia da Educação Cristã. Deus abençoe a todos.